Estamos começando agora aqui pela TV Assembleia mais um programa Personalidade. Nossa personalidade de hoje é uma mulher que vem do mundo do jornalismo e que optou por um jornalismo bem específico. Vocês vão ver, eu estou falando da queridíssima de todos nós, a queridíssima de Alagoas, que é a nossa querida Nidy Lins. Nidy, muito obrigado por você ter aceitado fazer essa entrevista aqui. Já estava há tempo, eu já estava agoniado querendo falar com a Nidy e não conseguia. A mulher com mil coisas para fazer, estuda gastronomia, 500 matérias em blog. É um caso sério, minha gente, acertar a agenda com a Nidy, viu? Falem 5 anos antes, mas um prazerzaço contar com você aqui para que o alagoano conheça um pouco mais da tua vida, né? O programa Personalidade é um pouco isso, é mostrar para o alagoano aquelas nossas personalidades, quem faz alguma coisa por Alagoas, que contribuição e um pouco mais da vida dele. Então vamos começar do princípio. Aqui a gente sempre começa do comecinho, não é? A Nidy é alagoana, eu sei que é alagoana, mas é de Maceió, nasceu aonde, em que bairro, quem são os pais? Começa por aí. Começa a falar um pouco da tua história. Minha mãe é de Maceió e meu pai nasceu em Penedo, e eu gosto muito da cidade de Penedo, porque eu acho a cidade de Penedo lindíssima. Meu pai era penedense, né? E minha mãe de Maceió, e eu nasci em Maceió. E como é que foi essa história aí? Ele veio de lá para cá, conheceu ela aqui. Fala um pouco desse começo deles. Meu pai era de Penedo e era funcionário público, ele trabalhou num teatro Deodoro como porteiro. Então a gente já tinha uma ligação com cultura. Meu pai era uma pessoa muito simples, mas era uma pessoa que sempre incentivou os filhos a ler. Então, na época, quando o dinheiro sobrava, porque era salário mínimo, ele comprava aquelas coleções de conhecer, exatamente para que os filhos tivessem a vontade de ler, porque meu pai adorava ler. E aí a gente herdou isso dele. Da minha mãe era uma boa cozinheira, né? Ela fazia aquelas comidas bem tradicionais, mocotó, era caranguejada, galinha. Então era assim, graças à minha mãe eu adquiria o bom gosto pela comida, né? E a gente morava num sítio, então tudo era muito mais saboroso. Você fala do pai e da mãe, vamos dar nome a esse pai e a essa mãe, não é? Como era o nome do teu pai? Sim, a minha mãe era Eunice, mas todo mundo só chamava ela de Dona Nia, Nizinha. Era assim como a minha mãe era chamada. E meu pai era Hermílio. Hermílio. Vocês são em quantos, Nidy? Você é a mais nova? Somos Parece que você é a mais nova, né? Eu, o Enio, que todo mundo conhece, né, que é jornalista, e o Elcio, que optou para ser agrônomo. Foi mais inteligente. Não quis ser essa profissão de jornalista, que é uma profissão que a gente não sabe o dia de amanhã, né? O mercado é menor. É verdade. Nidy, eu conversando com o Enio antes de te entrevistar, assim, eu disse, olha, eu pedi umas fotos a Nidy, fotos ela menina, aí eles, foto dos pais, eles, Paulo, nossos pais foram muito pouco fotografados, a Nidy deve ter alguma coisa, ela pequena, mas eu não tenho nenhuma foto dos meus pais, na época a gente não fotografava. E você disse assim que morou num sítio. Quando a gente fala um sítio, né, quando se ouve hoje, morou num sítio, então morou longe, Não, diga aí onde é que você morava, onde era esse sítio, que hoje não é mais sítio. Mangabeiras, era o sítio Mangabeiras, só para uma referência, era onde hoje está assim, era de frente para onde hoje era o Extra, o antigo Extra da Jatiuca, da Mangabeiras, porque antigamente ali era tudo Mangabeiras, porque era um sítio que tinha muita mangaba, pés de mangabas, e era conhecido como sítio Mangabeiras. Então a gente morava numa região que era só sítio.
Então, eu me lembro que tinha um personagem muito conhecido, que era o Seu Solon, que era uma espécie de vidente da sociedade, e eu me lembro que quando pequenininho eu ficava só olhando aqueles carrão chegando, o povo descendo, e o Seu Solon era aquele cara que ia adivinhar o futuro de todo mundo, né? Então, o Seu Solon, inclusive, era muito amigo do meu pai. Então, era o sítio Mangabeiras. Então, eu fui criada nessa época que o pessoal criava vaca, galinha, porco, então era tudo, e tinha muito pé de frutas, então a gente se criou nesse meio, né? Era como se fosse o interior na época, né? Hoje não, mudou muito o perfil, onde a gente morava virou apartamentos, prédios, e de frente, para ter uma ideia, era o antigo supermercado Extra, que agora acho que vai ser o Açaí, né? É isso, é isso. Isso era a Cruz das Almas, não é? Mangabeiras, Mangabeiras, não é Cruz das Almas. Isso. Cruz das Almas é um pouco mais para cá. Então, essa experiência tua ali, e para estudar, como é que fazia? Né? Onde estudava? Porque, como você disse, era meio sítio. Então, para sair para estudar, devia ser um pouco longe, né? Não, a gente tinha uma escola perto, eu ia caminhando, até me lembro que até hoje eu tenho saudades do doce da Dona Esté, que hoje a Dona Esté, onde hoje era uma das coisas, a Socorro comprou a parte que morava a Dona Esté e virou Socorro, né? Então a gente saía Era uma ali para fábrica de caminhando, ia doce, né? Era caminhando uma para o fábrica de colégio. doce ali, né? Era uma A fábrica Dona de doce Estela tinha ali, uns né? Eu me doces lembro. caseiros de goiaba, de batata doce, banana, e fazia os sequilhos, que eram melhor naquela época. Então, eu me lembro até hoje que a gente passava e sentia aquele cheiro das broazinhas que ela fazia, as broazinhas de. Não era nem maisena, que hoje o povo faz de maisena, era de goma de tapioca mesmo. E aqueles derretiam na boca, a gente comprava quentinho, os doces. Então, eu me lembro que eu ainda consegui entrevistar a dona Esté, quando na época eu trabalhava na Gazeta, ela já tinha mais de 80 anos, e eu consegui entrevistar, ela era de Maragogi, era do povoado de São Bento, que até hoje São Bento e Maragogi tem essa tradição das broas, e eu me lembro, ela me perguntou, qual é o doce que você mais gosta? Eu disse, o de batata doce. Aí eu me lembro que eu disse, às vezes eu comprava o doce de batata doce e escondia para só eu comer, para ninguém comer. E ela chegou e disse, então vou lhe dar o de batata doce. Foi uma pena que a família não deu sequência aos doces, porque hoje a gente ia ter os melhores doces de Maceió, era da Dona Esté. Aqueles doces artesanais, eu ainda cheguei a conhecer a pequena indústria, né? Que era tudo tacho de ferro, fogo a lenha, e era assim, aí você entrava, era muita banana, muita goiaba que eles faziam, então aquilo ali era muito gostoso, uma pena que a família não deu continuidade, isso é péssimo. Esse é um grande problema que E a tinha gente um cheiro encontra na doce, né? gastronomia popular lagoana, é que os novos não querem dar sequência, a nova geração não quer. Porque às vezes não acha que aquilo é muito rentável, ou não vê a forma de tornar aquilo rentável, porque tem um grande problema. Às vezes a pessoa acha, é artesanal, então artesanal tem que pagar barato. Eu acho que não. Artesanal acho que tem até que pagar mais caro, porque é feito manualmente, é um trabalho muito. Você trabalha muito mais, não é a máquina que trabalha, é o ser humano que trabalha. É aquele feito com a mão, é tudo muito artesanal, como a gente diz. Então, esse artesanal devia ter mais valor no mercado. E aí o que acontece? A nova geração não se sente mais estimulada em continuar aquele trabalho artesanal. Bom, então você estudou por ali, fez o primário ali, né? Nessa Não, escola era ali o eu fiz o primário. educandário e depois foi escola pública, né? Porque na nossa época, Paulo, a gente tinha escola pública, né? Hoje a gente não tem mais, né? Mas eu estudei em escola pública. Aonde? Que escolas? Eu estudei no Cônigo Machado e depois no Liceu Alagoano e depois eu passei no vestibular, FAO, né? Então foi tudo escola pública, não tinha escola particular. Tinha, mas a gente não tinha Isso. dinheiro, né? Então era escola pública. Mesmo a escola pública, na época, era muito boa, tem muitos bons profissionais na área pública, ainda continua, né?
Tu lembras alguma coisa assim dessa convivência na escola pública, amigos, amigas, como era naquela época essa convivência, não é? Porque o nosso programa tem um pouco isso, tem um pouco de essa é a sua vida, como diz a história. Então, vamos destrinchá-la ao máximo. Eu quase que perdi contato com todo mundo que era dessa época de escola, né? Porque eu, com 18 anos, eu já comecei a participar do movimento estudantil. Então, as minhas amizades foram mais para o movimento estudantil do que praticamente... mas eu posso contar, tem um episódio que meu pai queria que eu fizesse medicina. E eu, na época, escondi no meu pai que não ia fazer medicina, que ia fazer jornalismo. Aí meu pai só soube que eu ia fazer jornalismo quando saiu o resultado do vestibular. Meu pai ficou com muita raiva, ficou uma semana sem falar comigo, que quando ele brigava comigo, ele passava uma semana ou mais sem falar, porque ele achava que não era profissão de mulher, mas ele sempre fazia as pazes trazendo carapeba, porque era o peixe que eu gostava. Tanto é que o meu último livro tem uma foto da carapeba, porque a carapeba é um peixe tipicamente alagoano, né, que é ali mais naquela região de Jequiá, onde é realizada a pesca. É um peixe super saboroso, inclusive esse peixe tem em Recife, mas ele não é considerado um peixe nobre lá para os pernambucanos. Então, só alagoanos é que sabe apreciar a carapeba. E essa carapeba, ela tem uma história com meu pai, que é a história de... era selada a paz não pelas palavras, mas pela comida, né? Então, quando chegava a carapeba em casa, eu já sabia que estava tudo bem. Olha, e a minha mãe fazia carapeba frita, que é maravilhosa, mas minha mãe fazia ela também escabeche, que muita gente, quando diz, molho de escabeche, o que é o molho de escabeche? É exatamente você pegar o peixe, ou a cabeça do peixe, mas a minha mãe pegava a carapeba inteira, água, tomate, cebola, pimentão, coentro e colorau. Quando cozinhava aquele caldo que saía todo o sabor do peixe, peneirava, aí ela só batia o tomate com o molho, com a aguinha que foi cozinhado, o peixe, e dali ela fazia o pirão. Por isso que a gente chama molho escabeche, que é só o caldo não do levava peixe coco, né? Não levava coco. Né? Eu, inclusive, acho melhor que o coco. Eu adoro um pirão escabeche. Porque, Nidia, acaba ressaltando o gosto do peixe. Porque a gente pensa assim, exatamente, peixe é peixe, não. Mas cada coco peixe... também é bom, né? O coco é maravilhoso. Mas cada peixe tem o seu saborzinho, né? Isso, você sente mais a natureza do peixe, como ele é. Você, por exemplo, comeu a carapeba, o sabor é diferente do acurimã. É diferente do arabaiano, o próprio sabor do peixe. E o coco, às vezes, mascara um pouco, né? Ele dá o coco ele é mais forte, né? Então, você pode usar o coco, mas tem que saber dosar para o coco, porque o coco tem um doce, já tem um doce natural. E aí a presença dele acaba sendo maior que a do peixe. Nidia, e como foi ser uma mulher... assim, nessa época, já fazendo movimento estudantil e cercada por 3 homens, não é? Que é o pai, geralmente brabo, né? Cuidando da filha, a única filha mulher, e 2 homens em casa. Então, como foi essa relação aí? Vamos passar logo aí para você entrando na universidade. Porque o Enio já era do movimento estudantil, então meu pai confiava muito no Enio, então eu podia sair desde que eu voltasse com o Enio para casa. Se eu não voltasse com o Enio para casa, aí tinha briga, porque eu voltei depois que o Enio, mas aí a gente já combinava para chegar tudo na mesma hora. E aí eu comecei a participar do movimento estudantil, o Enio também, o Elcio menos, mas sempre também foi uma pessoa de esquerda, tanto é que ele agora mora em São Paulo, porque foi acompanhar a minha sobrinha que está estudando medicina. E o Elcio vai para tudo que é movimentos da esquerda, e não perde uma manifestação, uma passeata. Então, todo mundo continua do lado esquerdo. Ninguém foi para a direita, não. Que bom, que bom, que bom. Olha, vamos mostrar aqui umas fotos que eu capturei suas aí. A ermo, né? Saí capturando que você estava cheia de coisa hoje, não ia poder fazer isso.
Então a gente tem algumas fotos e você vai identificando aí e a gente lembrando o período e conversando sobre o período dessas fotos, né? Vamos, Renê, roda aí as fotos. Vamos ver aí. Olha, isso é uma chapa do DCE. Exatamente. Acho que é uma... Eita, meu Deus, eu vi que tem quem? Tem Paulinho. Ai, para me lembrar do nome do povo vai ser fogo. Ah, tem Alexandre, Gutenberg. Tem muita gente. O Paulo. Atrás não dá para ver quem Marquinhos, é. O Marquinhos, aquele Marquinhos de economia, né? É. O de economia. Inclusive já 2 que faleceram, tá Gutenberg, também. Marquinhos. Já 2 que faleceram, é verdade. Mas isso era o quê? Isso era uma chapa de DCE, não é? Era a chapa do DCE. Vamos passar para a próxima. Que ano foi? Não vou lembrar. Eu ano não lembro. Isso aí era do movimento feminino, movimento das mulheres. Tá, Thaís, eu e essas 3 eu não me lembro mais quem é. Nunca mais as vi. Uma eu sei que fazia educação física, a do lado direito, a do meio eu não me lembro quem era, e acho que a outra era formada em direito. Agora também não vou lembrar o nome. Nide, é bom localizar, porque essa foto é no início do movimento de mulheres, né? Um movimento... Hoje a gente a mulher está muito em pauta, né? Nas campanhas eleitorais, nas discussões. Aí né? Mas você... a Zarete Viana. Você, junto com umas tantas mulheres, foram pioneiras nisso aqui em Alagoas, em criar a União das Mulheres de Maceió. Eu me lembro, a UMA, né? E eu acho que essa foto aí é justamente disso, de uma reunião da UMA, né? Era a reunião da UMA, acho que a gente saiu, inclusive, a gente estava divulgando alguma atividade nos jornais, que o cara pediu para a gente abrir o cartaz e tirar foto. Isso, se eu não me engano, foi no jornal, a gente foi fazer alguma reportagem. É verdade. Mas era Jarede Viana, Ivanilda Vessosa, acho que Selma Bandeira, era o pessoal que participava. Aí Alba era uma Correia. Reunião acho que alguma palestra do movimento estudantil na reitoria, antiga reitoria. A Thaís está do meu lado, se eu não me engano, e meu sobrinho Bruno, pequenininho. Do braço ainda. Hoje está com quantos anos o Bruno? Ai, sou péssima na idade dos meus sobrinhos, deve estar uns 30, né? Eu acho. Mais de 30. O meu tem 35, 36. É que a gente não quer que eles cresçam. A gente vai esquecendo, né? Vamos para a próxima aí. Eita, essa aí, olha, tá a Rita, sua esposa, Bojão, o Helder, que já faleceu, Lucia, e tu tá atrás, Paulo. Eu também, verdade. Isso aí foi alguma festa do movimento estudantil, porque se lembra que naquela época tinha os bares, né? Que a gente tinha aqueles bares que movimentavam, que a gente tomava conta, a gente ia pra festa, a gente fazia tudo. E na época eu me lembro que eu me parecia com a Rita e todo mundo me confundia, né? Tinha gente que achava que era irmã da Rita. É verdade. A gente tinha o mesmo corte de cabelo. Olha o Marola aí também, o Marola. Isso. Aí é já mais recente, aí é carnaval. Eu já tô de cabelo branco, você também já tá de cabelo branco. É verdade. Aí deve ter sido nos filhinhos da mamãe, não? Ou no Pajuçara, alguma coisa dessa ali, no Carnaval da Pajuçara, deve ser, com certeza. O Bloco do Carlito, alguma coisa assim. Vamos lá, para frente, Renê. Isso aqui já está todo mundo velho. Aí já foi a reunião dos comunistas na casa do Lúcio Bolinho. Que a gente fez uma macarronada, né? A gente levou o menino que fazia macarronada do Edson para matar a saudade. É verdade. Tá a galera toda aí. Bom, essa aí é mais recente, essa aí é uma viagem que eu fiz para São Paulo.
Essa de branco é a chefe Giovana, a de preto é outra chefe de cozinha que também mora em São Paulo. Todas as duas são alagoanas, né? A Mariana de preto, ela é uma chefe consultora e ela está dando consultoria em São Paulo. E a de branca é a Giovana, que é uma das estrelas da gastronomia brasileira. Ela, eu digo que ela, em vez de foie gras, que é uma iguaria francesa, que é o pato do ganso gordo, que todo restaurante chique, bacana, de qualquer lugar do mundo tem foie gras como uma iguaria especial. Aí vem os alagoanos, aí trocaram o foie gras pelo siri, pelo sururu, colocaram o ingrediente local como sendo o rei do pedaço, entendeu? Então, se você for no restaurante da Giovana, que é Animus, e se for no Canto do Picuí, que é do chefe Antos Medeiros, você não vai encontrar um foie gras. Não gosto de chamar de alta gastronomia, mas é uma gastronomia mais elaborada, criativa, que usa ingredientes locais. Então, você vai encontrar o sururu e vai encontrar o siri, vai encontrar a carne de sol, vai encontrar o queijo coalho, manteiga do sertão, numa nova gastronomia muito chique e muito saborosa e muito criativa. Sem o foie gras, sem precisar dos patinhos franceses, inclusive eles são torturados para ter o fígado coco. O fígado, né? É verdade. Foie gras é o dizem fígado que comem gordinho. a toda hora. Aí você é com chefe... Chefe, meu Deus. Como é? Ai, o nome dele agora saiu. Parece o Claude. É o Claude. O Claude teve em Maceió, aí eu fui fazer uma entrevista com ele, que inclusive ainda nem terminei o texto dele, mas ele é também um cara pioneiro na gastronomia brasileira. Ele é francês, ele usa muita técnica francesa, mas com ingredientes locais. E aí eu perguntei a ele qual era o ingrediente que não podia faltar na cozinha. E é a pimenta dedo de moça, que eu tinha... Dedo de moça, forte, velho. Pimenta dedo de moça. Eu até disse, eita, mas tem que tirar a semente. Ele fez, não tira a semente não, que é essência. Então, para quem quiser saber, nas panelas do Claude vai ter sempre a pimenta dedo de moça, que para ele é essencial. E não tira a semente. Aí sei que foi um pessoal que me entrevistou. Foi entrevista sobre o livro. Paulo, eu já tô velha, eu não vou lembrar o nome de todo mundo não, viu? Que nada, velha livro, estrada. Né? Isso, que esse livro você já fez quantas edições desse livro? É o mesmo esse que já você fez lá atrás? Edição. Eu fiz, foram 1000 livros e já só tenho 20 deles. Acho que vou ter um apoio para rodar mais 1000, porque eu consegui fazer esse pela Lei Aldir Blanc, né? Naquele período foi selecionado, então todo o recurso veio da Lei Aldir Blanc. E agora o próximo eu estou conseguindo apoio, porque já está no fim. Então, é um livro que trata só da gastronomia popular, né? Não tem nenhum restaurante chique, é tudo pé no chão. Comida de rua. Vem cá, mas esse é aquele primeiro. Você lançou ele e saiu aumentando, não é isso? Já está na terceira edição. Como é que funcionou isso? Todas três. A primeira e a segunda não tem mais. E essa é a terceira edição com 100 dicas de Alagoas de gastronomia popular. Aí é caldinho de mocotó, é cachorro-quente do seu Moacir, é quebra-queixo do seu Suacena. São coisas assim, bem simples, nada elaborado. Nídia, aproveitando essa levada aí da gastronomia, é onde a gente ia entrar mesmo. Bom, você formou-se, né, militou no movimento estudantil, militou no movimento de mulheres, né, teve essa participação importante e ainda tem como mulher na sociedade. Mas como foi essa... Porque... Eu nunca saí com você para você, por exemplo, atentar para a comida. Você sempre foi boa comedora, um bom garfo, como diz a história. O Enio, a gente, sempre comeu, sempre saiu para comer, nossas festas sempre eram regadas. Mas como você despertou? Foi uma ideia de um nicho ou como é que você foi para a gastronomia? Aconteceu naturalmente. Aconteceu naturalmente, porque quando eu
comecei a trabalhar foi na Gazeta, eu só era diagramadora. Aí eles demitiram todos os diagramadores que fossem da universidade, porque o salário era maior, era menos hora, e aí eles preferiram os gráficos. Então eu fui obrigada a escrever. E eu comecei a escrever em cultura, turismo, e quando eu comecei a viajar por Alagoas, eu comecei a prestar atenção mais na gastronomia. O que é que tinha de típico? Aí Penedo, Jacaré, chegava em Maragogi, eram as broinhas de Maragogi, eram os pescados. E aí eu comecei a indicar onde você comer se viajasse. E aí eu fui criando gosto, então são mais de 20 anos, né? Que eu escrevo sobre gastronomia. Nasceu naturalmente, só que como enquanto o povo ia atrás de chefes renomados, do povo que eles chamam alta gastronomia, que eu não chamo, porque senão você vai ter a alta e tem a baixa, acho que não é por aí. E aí eu era ao contrário, eu sempre fui ao contrário. Então eu ia atrás dos botecos de gente desconhecida, de tempero simples, de uma apresentação simples, então eu fui um pouco na contramão, né? Hoje é moda. Hoje, se você abrir o Instagram, vai ter comida bruta, vai ter um monte de gente que já segue essa linha da gastronomia popular, né? Antes não. Antes era só chefe, só se falava de chefe. Então eu abri para esse público que não era conhecido. E isso em Alagoas é uma marca importante porque você foi pioneira nisso e galgou um respeito, né? Um respeito tanto desse pessoal que faz a comida de boteco, né? Todos eles querem a Nide lá, como diz a história, para checar a sua receitinha, mas também aqueles que você chama os grandes chefes, também vieram atrás do seu conhecimento, vieram atrás do seu aval, inclusive, nas suas produções, na sua culinária. Então, como é que você transita hoje entre os grandes chefes, digamos assim, e a comida de boteco? Qual é esse passeio que você faz? Seja chefe ou seja comida de boteco, eu tenho um critério. A comida tem que ser boa. E tem que usar os ingredientes locais. Então, são esses meus dois critérios. Se você cozinha bem, você pode ser um chefe, como pode ser um simples cozinheiro, como pode ser uma pessoa que só faz um pastel ou que só faz um cachorro-quente de rua. Mas tem que ser bom. Então, o meu primeiro critério é ser bom. Se foi bom, aí eu vou atrás da história da pessoa. E geralmente, quando é bom, tem história. Eu não sou muito da linha comercial. Tipo, não gosto muito de franquia. Principalmente franquia não me atrai muito, porque franquia fica perdida. Tudo vem empacotado, certinho para fazer. Então geralmente não tem ingrediente local, geralmente não tem história. E geralmente esse povo tem tudo história, tem histórias muito bonitas, seja de chefe, como é o Anderson Medeiros, que hoje faz sucesso em São Paulo, faz sucesso nos buffets de casamento, mas o Anderson é uma pessoa assim maravilhosa. Por quê? Porque ele compra a cocada lá de Marechal Deodoro e bota no casamento. Ele pega as ostras, que são cultivadas por mulheres no litoral norte, e leva para o casamento. Ele compra o queijo de coalho, ele compra a manteiga, ele coloca o ingrediente local. Então, ele fez que o povo de São Paulo comesse coentro. Então, o povo de São Paulo conhece o siri, o sururu, por conta dele. Tanto é que ele abriu um restaurante em São Paulo, onde os principais receitas do casamento que ele faz em Milagre está em São Paulo. Por exemplo, a paella, que é uma receita espanhola. Espanhola? Acho que é espanhola, né? Acho que é espanhola. Espanhola. Que é o arroz com os frutos do mar. Então, o que foi que ele fez? Ele fez a paella com frutos do mar, mas botou sururu, botou siri e ficou maravilhoso. E não é um arroz especial que os espanhóis usam, ele usa o arroz mesmo brasileiro e deu certo. Tanto é que a paella dele faz sucesso e você imagina você ter o sururu e o siri. Então, além de você colocar o ingrediente local, você compra o produto desse pequeno produtor. Isso é muito importante hoje na gastronomia brasileira, tem que seguir essa linha.
não seguiu, para mim tá fora. E aí você vai, pronto, o Anderson tem essa história bonita, um cara que começou no interior, que a mãe dele, a avó dele vendia o pastel na feira, vendia um doce na feira, então vem de uma origem muito humilde e que soube empreender e encontrar um lugar certo na gastronomia. Aí você vai para, por exemplo, o Boteco do Oruga. Boteco do Oruga, quando eu conheci, era no Poço, era um lugar tão pequeno que só cabia ele. Não cabia mais ninguém, nem na cozinha. E ele, quando eu fui fazer entrevista com ele, quando eu cheguei, eu geralmente chego sem me anunciar. Hoje quase todo mundo me conhece, né? Mas antes ninguém ainda me conhecia. E ele achando aquilo estranho, eu perguntando, como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? O que é que você usa? E ele já olhando todo desconfiado. Ele ficava, ou essa menina quer pegar a minha receita, ou era da vigilância sanitária. Muita gente achava que era da vigilância sanitária. E aí, quando eu comi a coxinha, quando eu comi o espetinho, e aí eu fui gostando da comida, eu disse, olha, eu gostei muito da sua comida, eu queria fazer uma matéria. Eu sou Nidy Lins, eu tenho um blog. Aí ele fez, eu já ouvi falar de você, mas eu acho que eu não quero, porque minha casa é muito pequena, é muito humilde, eu não vou conseguir dar conta do recado. Eu disse, mas você não quer crescer? Sua comida é boa, deixa eu divulgar a sua comida. Aí ele concordou. Aí quando eu fiz a matéria com ele, eu disse, agora você faz quantas coxinhas? Ele faz 10. Aí eu disse, pois aumente, faça 40, faça 50, porque vai dar gente. Dito e feito, deu gente. Ele sim, vendeu tudo quando eu dei a matéria, acho que foi no dia de sexta-feira. Tudo que ele tinha, ele vendeu. Aí, se você conversa com o Uruga, qual é a história do Uruga? A história do Uruga é uma história também muito bonita. O nome dele é César, uruguaio, era hippie. Ele saiu do Uruguai para o Brasil de carona. E ele ia entrar em Alagoas e disse: não entre não em Alagoas, que é terra de pistoleiro, vai matar você. Aí ele pulou Aragoas e foi para Pernambuco. Aí foi tomar um banho do mar em Boa Viagem, deixou a bolsa, os documentos e tudo. Quando ele voltou do banho do mar, ficou sem lenço, sem documento, virou mendigo. Então, o Oruga parou assim, passou anos mendigando mesmo, morando na rua, e foi até quando uma mulher que tinha dessas instituições de centro espírita que faz sopa, chegou para ele, ofereceu um prato de sopa e ficou amiga dele e viu que era um cara culto, que tinha informação, que sabia ler e escrever e deu uma chance a ele. Deu um carrinho para ele vender confeito. E aí dali ele começou a vender confeito na porta da escola e viu que o cachorro-quente saía muito. Aí ele viu que ele sabia também fazer um bom cachorro-quente. Então, o Oruga, ele foi mendigo, ele saiu dessa situação através do boteco. Casou com a lagoana, hoje os dois administram um bar, ele saiu do bairro do Poço, que era apertado, que mal cabia a ele, foi para uma casa em Jaraguá, é um bar que eu considero alternativo, porque ele é hippie, por exemplo, lá só toca MPB, rock, jazz, blues, não tem pagode, não tem música ruim. E ele tá lá na batalha todo dia, ele conseguiu, inclusive o bar dele, ele virou microempreendedor, então ele tem uma história muito bonita. E eu perguntei a ele, disse, quando você era mendigo, qual era a principal dificuldade que você encontrava? Ele fez assim, eu era hippie, mas eu gostava muito de tomar banho, ficar cheirosinho. E eu tinha dificuldade porque morando na rua você não tem chuveiro, não tem banheiro. Então ele ficava morando perto da lagoa, porque lá tinha como ele tomar banho, ele pegava sabão dos hospitais que os hospitais davam. Então, para você ver como a vida de quem mora na rua, às vezes não é fácil, né? Porque você não tem o básico que a higiene não lhe oferece, né? Então, ele conseguiu sair dessa situação e hoje ele é um boteco e todo mundo vai, todo mundo gosta. Tem vezes que o pessoal diz, eu fui lá, muita gente, eu digo, eu aconselho, inclusive, não vá dia de sexta, porque não, gente, porque a comida é boa. E ele é assim, eu digo que é o boteco internacional. Ele faz sushi, faz acarajé, faz churrasquinho, tem lá umas comidas argentinas também que ele faz. Então, ele faz muita coisa. Não estou lhe ouvindo, Paulo, agora. Maravilhoso. Empanadas, empanadas. 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 Isso, empanadas.
E ele tem então é isso. Então, cada lugar desse tem uma história para se contar. Então, o importante é assim para você, além da comida em si, que é o motor principal da sua ida, não é? O que motiva são as histórias também, não é? As histórias que essas comidas contam. Que outras histórias interessantes você viu ao longo desse tempo? Até por exemplo, para a banda ali de Marechal, aquela é uma região gastronômica muito importante, não é, Nide? Aquele olha, complexo o Bar ali. do Bahia, a gente pode dizer isso, o Bar do Bahia. O Bahia faleceu e o Bahia era uma figura que marcou. A questão do boteco, que o boteco ele tem uma personalidade própria, né? Por exemplo, o Bar do Bahia, você chegava, porque você é Bahia? Ele fez, eu não sei nem onde é Bahia, minha filha. Ele dizia muito engraçado, né? Ele era pescador, nadador, e um câncer veio e derrubou ele, né, aos 80 anos. E os filhos estão continuando o legado do pai, porque a cozinheira é a mesma, ela sabe fazer aquela fritada, mas o Bahia foi um cara que educou os filhos todos com o seu bar e o seu humor. Fala um pouco daquela gastronomia lá de Marechal, ali, Massagueira. Tem história por ali? Diga lá. Tem. Agora veja bem, a Massagueira já é um ponto conhecido turisticamente, né? Não precisa nem de indicação que o povo vai lá. O meu foco mais é aquele boteco de bairro. Então, estou focada muito no boteco de bairro. É o boteco da Ponta Grossa, é o boteco do Jacintinho, é o boteco de Ipioca, são aqueles que estão mais escondidos. Porque hoje a Massagueira, ela se vende por si só. Todo mundo vai para Massagueira, qualquer pessoa que chega aqui vai para Massagueira porque tem tradição, tem história. Mas, por exemplo, a Maria Furadinha, né? Quando eu comecei a entrevistar a Maria Furadinha, eu disse, mas por que esse apelido? Aí ela disse que foi 7 facadas que ela levou do marido, conseguiu sobreviver e ela mantém seu marido. Se seu marido ainda está vivo, essa coisa. Aí ela fez, tá, mas já perdoei ele, ela disse. Mas, assim, é engraçado como os nomes ficam, né? Maria Furadinha, então, uma história meio trágica, porque a pessoa levou 7 facadas, sobreviveu e conseguiu, através do bar dela, né? Que lá é o charque com feijão, o carro-chefe dela, embora fechada, o camarão dela também é bom, mas fica mais registrado o charque com feijão. E Marechal, você falava do Bahia, o Bahia recentemente faleceu, então era um bar referência ali. O que é que você tem a dizer? Sim, porque o bar do Bahia, onde você comprava o siri de coral, todo mundo que queria comer siri de coral, estrada de siri lá. O Bahia nunca teve condições de estudar, mas educou os filhos dele todo com o seu bar. E os filhos estão dando continuidade, que é uma coisa boa, que é difícil de acontecer. Geralmente, quando os donos desse bar boteco morrem, a história morre junto, né? Geralmente, Bar da Pata é um exemplo, né? Morreu uma das sócias e não teve continuidade, que é uma pena, né? Porque aí é como se morresse um pouco da alma do restaurante. E aquele bar famoso que durante muito tempo foi o nosso cartão de visita, o Bar das Ostras, ainda existe? O Bar das Ostras eu não peguei com a comadre Oscarlina, eu não tive esse privilégio. Eu já peguei ele mudado no Trapiche, né? Mas eu posso dizer que é um bar que foi uma grande referência da gastronomia alagoana. Tanto é que o camarão do Bar das Ostras é tombado, é um patrimônio material. Isso, a Socorro fez um papel fundamental de encontrar as meninas, as filhas dela, da dona Oscarlina, e ensinar aquela receita que ninguém mais sabia fazer, porque ninguém sabia como é que a Oscarlina fazia. Levava leite de coco, levava cenoura, o que levava era creme de leite e não levava nada disso. Uma receita simples de fazer, que todos os ingredientes eram do mercado, e o principal ingrediente era a manteiga do sertão.
do seu Deda, que ainda hoje vende essa manteiga no mercado, muita gente vende, mas seu Deda ficou uma pessoa importante porque ele era o maior fornecedor do camarão do Bar das Ostras. Toda a manteiga que vinha do sertão era para lá, então para 1 quilo de camarão são 600 gramas de manteiga, por isso que diz que é uma receita quase francesa, porque a base principal dela é manteiga, mas aí entra o vinagre de tomatão, tomate, coentro, e fica aquele caldo cremoso, gostoso. Então, na época, se viesse alguma estrela, algum artista, tipo Pelé, a Vera Fischer, levava para o camarão do Bar das Ostras. Era a referência, não tinha outro ponto. Então, ele foi nosso cartão postal durante muitos anos. Agora, a receita existe, alguns restaurantes como o Anamar, o Croa Bar, que é na região de Massagueira, e o Maria Antonieta. Maria Antonieta. Esses três têm um camarão do Bar das Ostras. Nide, tua vida arrumou para isso e você hoje é a pessoa mais importante em Alagoas quando se fala nessa questão. Importante do ponto de vista do registro, né? Claro que a gente tem os chefes, tem toda a história da culinária, mas e isso levou a você a recentemente ser laureada com um prêmio na Câmara Municipal. Como é que você agora, quando a gente se referir a você, a gente vai ter que se referir como a nossa comendadora Nide. Então, como é que foi? Olha aí, a gente está vendo uma foto da tua homenagem. Infelizmente eu não pude estar lá, mas torci, aplaudimos aqui juntos essa homenagem bacana. Como é que você se sentiu? Não é? Muda alguma coisa, como diz a história, quando se é comendador? Não, acho que não muda não, Paulo. É assim, é um reconhecimento do seu trabalho, que é muito importante, né? Agradeço até o vereador Eduardo Canuto, que indicou o meu nome, né? E que também foi um fã meu, Tarcísio, que chegou junto, vamos homenagear a Nida, então eu agradeço, né? Mas assim, é uma homenagem, é um trabalho que eu fiz, para mim é tão natural esse trabalho de ir a boteco, de entrevistar, de provar comida, eu faço de forma tão natural que eu também vejo essa comenda como uma coisa natural, mas assim, é uma homenagem não só a mim, mas todo mundo que faz a gastronomia alagoana, do boteco ao chefe mais renomado, da cozinha estrelada, da cozinha, da comida de rua, feito naquele fogareiro, até um fogão, sei lá, super moderno, desde que a comida seja boa. Eu acho que é um reconhecimento para a gastronomia, que ela começa a entrar, a ter uma importância, que ela tem uma importância não só num título, mas além de um título. Seja com... Hoje a gente tem poucas propostas para a área de gastronomia, entendeu? Que precisa incentivar mais. Apoiar mais festivais, apoiar os chefes que vão para fora levando os ingredientes locais, às vezes tem que pagar muito para levar, então às vezes torna inviável, reduzir os impostos dos alimentos básicos, a gente não tem, se paga muito para ter imposto do feijão, do arroz, o básico do brasileiro, então eu acho que precisava ter mais incentivo para a gastronomia realmente brasileira, né? E alagoana, nordestina, mas assim, o título é legal, mas assim, eu acho que não é só o reconhecimento do meu trabalho. Eu fiz um trabalho jornalístico, ainda faço esse trabalho de registro, não é uma pesquisa, às vezes a pessoa acha que eu sou pesquisadora, eu não pesquiso, gostaria muito, mas não sou pesquisa. Acho que até falta incentivo para ser pesquisador, entendeu? Para assim, alguém bancar para você viajar, sair aí viajando, pesquisando o que tem. Então, eu só faço um registro jornalístico. Que bom que esse registro jornalístico mudou a vida de muita gente e valorizou a nossa gastronomia, que antes a gente não falava. Às vezes eu vou dar um exemplo. Vi um restaurante que era franquia, tipo um McDonald's da vida, essas franquias internacionais. Quando chegava aqui, eita, Marcel, agora a Alagoas está no topo. Que está no topo nada.
Isso aí não representa a gente, é só uma franquia que veio, um estabelecimento que veio, que abriu aqui. Mas quem estava fazendo o seu sururu há 500 anos, sururu no coco, um charque, é um queijo coalho, é um bobó, um caruru, é uma tapioca. Esse povo é que é a nossa essência, não os Mac da vida, não esses hambúrguer industriais. Sinceramente, eu não dou a mínima. Muito bem. Tem outra homenagem. As homenagens não param. Qual foi essa? Aí foi alguma Com a coisa Melina, secretária. sobre a mulher na cultura, alguma coisa assim, só memória baixa. Mas foi uma Tá coisa vendo? relacionada à mulher escritora, que eu também não me considero escritora, mas ganhei esse prêmio. Olha Como eu aí, tá digo, eu vendo? sou jornalista e faço registro. Adoraria ser escritora, mas não sou não. Nide, eu vi recentemente, eu assisto muito aqui, assim, a coisa melhor para você passar o tempo é você assistir esses programas de culinária, até esses normais, Ana Lobo, daquele cara bonitão lá, que eu tenho uma raiva dele, que a Rita fica olhando, lá aquele bonitão, como é o nome, aquele galego, meu Deus do céu. É o cara que faz o fogão, faz a lenha, tira o... eu sei, eu agora o nome dele eu não vou me lembrar, mas eu O sei cara bonitão lá, rapaz, eu fico danado da vida, a Rita fica, eu digo, você tá assistindo é por causa desse menino, Rodrigo Wilbert, parece uma coisa assim. Ele faz a lenha, faz o fogão, faz o pão. Tudo. Tudo. E ainda é bonito. E ainda é bonito. É um negócio da peste. E tem uma mulher bonita, aí é demais, é demais. Mas eu assisto muito isso. E um dia desse eu vi um chefe, que eu acho que é alagoano, não sei se você conhece. Não foi no programa dele, foi numa dessas outras competições aí da Band, Masterchef, outra coisa. Foi um chefe usar um material que nós aqui só conhecíamos ele usado para gado. E esse chefe é alagoano. Ele mora hoje em Aracaju, mas ele usou a palma e mandacaru, comida que era de boi, o cara fez para o povo comer, rapaz. Até sobremesa o cara fez. É o chefe Timóteo. O chefe Timóteo realmente ele teve uma grande sacada, que é usar o cactus nos alimentos. Não era forte no Brasil, mas na América Latina, México, já se usa. A questão do cacto é que o cacto ele lembra um chuchu. Ele é muito sem gosto. Então, você realmente precisa ser criativo para usar o cacto. Mas hoje do cacto se faz maionese, se faz salada, a coroa de frade se faz doce. Então, a gastronomia de cactos, ela tem sim, o que antes era só para gato, entrou na alta gastronomia. Inclusive, eu participei recentemente de um festival de gastronomia em Piranhas e quase todo mundo fez maionese de cacto. Outras pessoas também, eu acho que o Timóteo ele fez um sorvete de capim santo com cocada que estava ótimo, mas inclusive ele ganhou muito espaço, inclusive ao país deu uma capa para ele, exatamente por essa história de você botar o cacto na gastronomia. E tem um certo sentido, porque a proposta dele é que o sertanejo que criasse o cactus para os animais também fornecesse para a alimentação. Então, é uma proposta bem legal. Que cria uma possibilidade de renda a mais, não é? Cria uma renda a mais. Porque ali para o gado, uma nova renda. Mas você pode vender e ele inclusive ele tem um livro de receita só sobre os cactos, né? Como usar na gastronomia. Nide, hoje quem são? A gente está falando de outro alagoano já, você já falou de dois. Quem são os alagoanos hoje que estão no mercado e por que você acha que assim Alagoas começou a aparecer? Porque Alagoas aparecia por causa das suas belezas naturais, não é? De repente a gente ouve falar Alagoas no curso da moda,
não é, da moda que se ouve, né, aparecer desde a Vera, a Ruda, que a gente vê aparecendo nomes da moda alagoana, né? E agora nomes da culinária alagoana, não é? Mostrando bem essa vinculação cultural da cozinha nossa, né? Apresentada para o Brasil, os nossos sabores apresentados. Por que é que você acha que isso... Por que teve esse boom? Né? Por que aconteceu dessa forma? Houve um trabalho específico para que isso acontecesse? Não houve nenhum trabalho específico. Agora a gente teve nomes, inclusive de mulheres. As primeiras mulheres que levou o nome da gastronomia alagoana para o cenário nacional foram as Irmãs Rocha, através dos seus livros, que era Receitas de Engenho. Então, eu me lembro que elas foram para Ana Maria Braga, foram para Hebe Camargo, para Jô Soares. Então, elas foram a primeira a colocar Alagoas nesse cenário, porque antes a gente só via Bahia e Pernambuco, e a gente se perdia. Então, as Irmãs Rocha, elas tiveram um papel fundamental de colocar a gastronomia do engenho, receitas que elas resgataram do engenho, no cenário nacional. Então, você tinha a cocada, tinha o sururu de capote, tinha muitas receitas boas das Irmãs Rochas, que não se perderam graças aos trabalhos dela. Ela foi a primeira. Depois veio a Simone Berti, do ranchaco, porque quando o turismo começou a bombar aqui em Maceió, as pessoas procuravam o que comer. E o ranchaco, ele se destacava, porque era um restaurante peruano, era o primeiro restaurante peruano no Brasil. E aí a Simone foi manchete na Folha de São Paulo, a Simone ganhou todas as revistas. Então, por ser um bom restaurante, e teve um repórter que ainda dizia, você não precisa ir a Nova York para comer um ceviche. Ninguém nem sabia o que era ceviche. Vai em Maceió que tem a Simone do ranchaco que faz um ceviche. E ela fazia com peixes locais, era o camurim, era o robalo, o camarão, o polvo, com os ingredientes locais, só que o tempero e a história peruana, mas estava no solo alagoano. Então, até hoje, o ranchaco recebe muito turistas. Ele foi pioneiro, então a gente teve duas mulheres que ajudaram muito nesse cenário. Depois a gente teve o Anderson do Picuí, que também apareceu no cenário nacional, exatamente com sorvete de rapadura, com a carne de sol, e ele também conseguiu um espaço muito bom e trouxe o nome de Alagoas de novo para esse cenário. Depois a gente teve o Paulo Quintela, que também participou do MasterChef. Ele tem história principalmente com Siri, que é o forte dele, a banana da terra com receita inovadoras. Então a gente teve uma nova geração que apareceu. Teve o Serginho Jucá, que é o neto da Dona Ieda, que também participou desses últimos programas, que eu não vou lembrar agora o nome, que também tinha chefe, e ele foi até final. Teve o filho do André Generoso, do Divina Gula, que também participou de um programa da Ana Maria Braga. Então, os chefes alagoanos estão sempre aparecendo nesse cenário nacional. A Giovana, que é do Ânimos, ela foi a primeira mulher a ganhar um prêmio internacional. Ela foi até eu não vou lembrar o nome do prêmio, mas era um prêmio que foi a primeira mulher que ganhou, a primeira mulher do mundo foi ela. Ela ganhou na etapa nacional e na etapa da América Latina. Então, o nome de Alagoas sempre está aparecendo por conta dos chefes. Então, os chefes e as Irmãs Rochas colocaram Alagoas no cenário nacional. Eu Alagoas agora quero... uma identidade cultural gastronômica, que antes não... Eu quero falar de outra paixão sua. Eu acho que o Renê tem aí uma foto, só uma foto. Renê, bota aquela que a gente diz, ela gosta muito dessa... Ó, cadê aquela, Renê? Aquela dos gatinhos. Aí! Então, Nide, acho que eu conheço, nessa intensidade, eu só conheço você e a doutora Nise da Silveira.
né, para gostar tanto de gato. Não? Que relação é essa que você tem, que não tem nada a ver com a culinária, né? A não ser fazer churrasquinho de gato. Churrasquinho de gato. Não pode. Eu me lembro que uma vez, quando eu trabalhava na cultura, me deram para entrevistar algum cara de escola de samba. Quando o cara de escola de samba disse que matou um gato para fazer tamborim, eu quase que prendi o cara, eu quase que matava o cara. Aí eu cheguei, não vou entrevistar mais pessoas, isso é um absurdo, eu vou denunciar o senhor. Fiquei brava, fui-me embora, não entrevista esse cara, ele matou gato para fazer um tamborim. Então eu sou contra qualquer violência contra bicho, contra homem, mulher, mas bicho me dá uma dó, porque é indefeso, entendeu? Não tem como se defender. Mas eu gosto sempre, desde criança, o Enio tinha pavor, porque quando eu tinha um gato que subia no telhado, eu pedia pro Enio pegar o gato. Aí o Enio subia na escada, pegava o gato, aí daqui a pouco o gato voltava pro telhado e começava a miar. Então, eu sempre gostei de bicho, sempre gostei. Eu acho que o gato deve... O Enio deve ter... O Enio deve ter feito churrasquinho do gato. Com raiva! Não, ele não gostava de criar, porque ele acha que gato, cachorro deve ser tudo solto. Eu gosto também muito de cachorro, só que o cachorro depende mais do dono, né? Quando o dono sai, o cachorro sente, o gato não tá nem aí, né? Deixa a ração e água para eles que tá tudo bem. E areia limpa, os gatos se... Agora o cão eu fico com pena, porque o cão ele sente a falta do dono. Eu conheço história de cão que morre quando o cão viaja, e ele deixa até de comer. O gato não quer nem saber, o gato é independente, o patrão saiu e ele continua lá comendo, o dono saiu e ele continua comendo. Eu adoro gato. É verdade. Acho que gato faz bem. É verdade. Nide, a gente está se aproximando. O filme da Nícia da Silveira mostra a relação do animal com os doentes mentais, exatamente para recuperar a autoestima, a consciência, né? O carinho. Então, os animais têm essa função. E a Nícia da Silveira, ela foi uma revolucionária na psiquiatria, né? Acho que a gente deve muito a ela. Foi uma mulher extraordinária. É verdade. A gente deve a muitas mulheres extraordinárias. Uma dessas mulheres extraordinárias é você. Alagoas deve a você, né? Deve esse pioneirismo de escrever sobre a nossa culinária, buscando as nossas raízes, buscando a nossa história, a nossa cultura, as nossas referências, as nossas memórias afetivas, não é? Tudo isso, por exemplo, isso você trouxe à tona isso. Então, Alagoas te deve muito como jornalista. A gente encerrou praticamente, mas eu quero deixar nas suas despedidas agora, porque você não satisfeita com todo esse trabalho que você tem, resolveu agora, né, estudar gastronomia, estudar, ir para a ciência mesmo. Então, nessas suas despedidas agora, que eu já vou considerar despedidas, eu quero que você fale um pouco também dessa nova etapa da tua vida. Não, porque assim, eu gosto de cozinhar, mas não tenho a técnica, então eu entrei para aprender as técnicas da gastronomia. Mas a gente termina aprendendo mais que a técnica, a gente valoriza mais cada profissional que está lá na cozinha, porque a escola do Senac é o seguinte, você não aprende só a cozinhar, não vai formar nenhum chefe lá, vai formar profissionais para trabalhar na cozinha. E o trabalho da cozinha, a pessoa pensa que é só botar aquele prato bonitinho lá. Não, vai da escolha do ingrediente, do fornecedor e outra coisa. Quando termina o trabalho, tu tem que limpar a cozinha todinha. Limpar as panelas, os pratos, o chão. Então, a gente aprende a ser um profissional da cozinha e valorizar mais aquele trabalho. Por exemplo, vou citar um exemplo agora recente, que são de Porto de Pedras. Tem duas senhorinhas que fazem um doce de jaca que é chamado tulipa de jaca, no formato de flor. Eu digo que é a doceria fina lagoana. A gente aprende muito a doceria francesa, mas a gente às vezes esquece a nossa raiz.
Então, a gente precisa ter mais trabalho sobre isso. Então, é um doce tão delicado, só que elas já estão cansadas. E é aquela história, a nova geração não se interessou. E é um doce que eu só encontrei aqui em Porto de Pedras. Eu, quando coloquei a foto, outras pessoas nunca viram. Tem parecido não sei aonde. É um doce de jaca tão singelo e é no formato de uma flor. Então, eu digo que a doceria alagoana também tem essa delicadeza que tem a doceria francesa, que é muito delicada, e ela é da forma mais artesanal, são 2 ingredientes, mas tem a sabedoria dessas mulheres, porque, por exemplo, a jaca tem que ser mole, não pode ser a jaca dura. E elas fazem tudo de cabeça, sem medida, entendeu? Vai botando o açúcar, deu ponto. Ela já sabe o ponto que o doce vai ficar bom para ela modelar na mão. Então, ela modela na mão. Então, são essas histórias que não podem se perder. E aí eu é uma pergunta, se cada prefeitura descobrisse esses talentos culinários na sua cidade, apoiar mais, incentivar, dar curso, para que essa tradição não se perca, tornar essas mulheres patrimônio, como já tem aqui em Maceió, os patrimônios imateriais. A gente já tem alguns, já tem a Mãe Neide, que é na área da área afro, mas a Mãe Neide tem uma importância muito grande, que é a culinária afro, é a culinária do terreiro. São aquelas comidas que a gente precisa registrar, que ela faz parte de uma história de um povo. E não pode se perder. Então, se cada prefeitura ficasse atento a isso, a gente ia ter mais história a contar e mais sabor para não se perder. Como foi que a gente quase perdeu o camarão do Bar das Ostras, mas foi iniciativa privada e deu certo, recuperou a receita, então a receita está aí. A receita é nossa, é única. Você não vai achar o camarão do Bar das Ostras, não sei, em Alagoas. Então, isso é uma identidade cultural que a gente tem que sempre estar de olho nessa. E o papel, o público, o setor privado e público tem que estar atento a isso, não pode se perder. Eu quero agradecer o espaço, Paulo. Foi assim muito corrida, eu não tive tempo de olhar a foto. Só para esclarecer, eu fiquei com sequelas de chikungunya. Então, cada dia é uma novidade. Um dia a mão que está toda dolorida, inchada, e agora foram meus pés. Então, eu estou aqui conversando com você com os pés para cima, porque estão inchados. Mas você é tão famosa que a gente vai no Google, tem um monte de foto, aí não precisa. Depois eu fiquei dizendo, por que eu estou procurando foto, né? Vai no Google e acha. E mais uma vez a gente... mais no movimento estudantil, né? Essas eu tinha. Veja bem, lhe agradecer de novo, a gente está encerrando o nosso programa e em momentos como esse, em que a mulher está tão no centro, né, momentos da campanha política muito acirrada, né, em que a gente vê muito desmerecimento da mulher e do papel da mulher. Eu quero dizer, inclusive, o atual presidente, que não gosta de jornalista, não gosta de mulher, né? Quer dizer respeito à mulher, porque, então, sinceramente... É verdade. Eu tenho que falar, né? Porque o cara que trata a mulher daquele jeito não merece o nosso voto. Só digo isso. É verdade. Bom, em momentos desse... em momentos como esse é que a gente vê, né, o papel... né, trazer uma mulher como a Nide, que é pioneira e que levou Alagoas, o nome de Alagoas, não é? Registrou, pelo menos, se não levou, porque quem leva são os chefes, mas ela serviu como essa porta para registrar toda nessa cultura. Aí está o agradecimento e o reconhecimento do programa Personalidade, da TV Assembleia, a essa brilhante mulher alagoana que faz a diferença. Um beijo no coração de todos. Até um próximo programa. E vamos assistir às reexibições. Um beijo. Até a próxima.